o pastor Claudinei vai dar uma breve introduçãozinha aqui, enquanto os irmãos vai compartilhando. Exatamente, pastor Rodrigo, como nós estamos aqui nessa oportunidade, a você que está em casa, você que está se achegando, é muito importante esse tema, esse assunto de hoje, porque é impossível, pastor Rodrigo, nós passarmos uma eternidade com Cristo Jesus, nós passarmos uma eternidade com Deus, sem que antes venha acontecer dentro de cada um de nós uma libertação. É impossível nós passarmos uma eternidade com Deus que é santo, que é verdadeiro, com Deus que é um Deus perfeito, nós passarmos uma eternidade com Ele, vivendo uma vida na qual, dentro de nós, o que habita são as obras das trevas, são os sentimentos que não pertencem a Deus, são os comportamentos que pertencem às trevas. Então, é impossível. Então, essa live é muito importante nesse dia de hoje, e nós vamos estar tocando em assuntos e em pontos para que possamos sair daqui mais próximos de Deus, mais perto de Deus, mais aperfeiçoado na presença do Senhor, até porque essa é a meta e a finalidade do Evangelho, que a cada dia possamos estar mais perto da luz, porque quanto mais perto da luz, mais longe das trevas, pastor Rodrigo. Amém. Meus irmãos, que maravilha. Hoje essa live aqui, tô sentindo já Deus aqui nessa live já, hein? Mal começou a live, já sinto Deus aqui. Irmãos, para a gente iniciar a live, eu gostaria de colocar aqui uma base bíblica, pastor Claudinei. Aquela base abençoada lá, você sabe qual que é. A gente vai colocar aqui, eu vou estar lendo para os irmãos. Na sequência, vamos direto já pro assunto, para nós não perder tempo. É uma live breve, porém objetiva, e vai fazer muito efeito na sua vida. A gente vai, no final, estar orando por você e também por toda a sua família. E o tema da live, gente, que estava em off, né? Porque senão os irmãos não entram. Tem uns abençoados que, olha, se você pôr o tema realmente da live, os irmãos aqueles que é do clique, né? Só entra quando tem alguma notícia. Então, por isso que a gente procura fazer sempre algo para chamar a atenção do povo, para que você possa receber a palavra. E olha, saiba como se libertar das forças malignas. É forte, né, pastor Claudinei? Muito forte esse tema. Vamos lá colocar o tema aqui na tela já para os irmãos aqui? Vamos lá. Deixa só. Exatamente, isso aqui mesmo. É isso, né, pastor Claudinei? Lucas, capítulo 11, versículo 24 e 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado deste homem, é pior do que o primeiro. Pastor Claudinei, olha só que interessante essa palavra, essa passagem bíblica, né? Que é pouco pregada nas redes sociais, a gente vê pouco pregar sobre isso, e é um texto muito importante que vai nos orientar e vai nos dar também uma visão panorâmica que o inimigo não está de brincadeira, porque ele tem 3 objetivos. Qual é, pastor? Roubar, matar e destruir. João 10:10, para a memória. Lá em 1 Pedro 5,8 diz que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Como assim, pastor? Ainda bem, irmãos, que Salmos 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra de todo mal. Pastor Claudinei Oliveira sempre tem mensagens no canal dele acerca dessas questões. Ele vai estar agora aplicando para os irmãos esta palavra para os irmãos aqui, que é muito forte. Pastor Claudinei, fica à vontade, meu querido. Então, pastor Rodrigo, e todos que estão nos acompanhando, é muito forte essa passagem, porque quem falou isso daí não foi um profeta do Antigo Testamento, não foi um dos apóstolos, não foi ninguém, nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus, que expressou essas palavras que o senhor acabou de ler aqui dentro dessa oportunidade. Isso aí são palavras de Jesus, como o senhor mesmo disse, pouco é pregado. Na realidade, as palavras de Jesus, nos dias atuais,
poucos são pregadas, né? É mais pregado as palavras que os profetas do passado escreveu, aquilo que o salmista escreveu, é mais pregado aquilo pela qual não chega, né, a mexer com a estrutura das pessoas. As pessoas, muitas das vezes, por ouvir as palavras de Jesus, que são diretas e objetivas, muitos se assustam, né, e se afastam. Então, os pregadores preferem não comentar muito sobre essas verdades. Mas quem falou foi Jesus, e nós temos que reverbar aquilo que ele falou. E o que Jesus disse? Jesus estava explicando a respeito de como que acontece, de como que o mundo espiritual trabalha, de como que o mundo invisível funciona na face desta terra. Como que o mundo invisível funciona? A batalha espiritual, ela acontece 24 horas ao dia. O dia tem 24 horas, 24 horas tem batalha espiritual. Pastor, que hora que há uma trégua a respeito da minha pessoa no tocante à batalha espiritual? Não existe trégua. A batalha é constante 24 horas. Por quê? Aonde essa batalha acontece? Aonde que existe essa guerra? Essa guerra, ela acontece no campo espiritual. E dentro de nós, essa batalha acontece na nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha espiritual. A batalha espiritual não acontece no nosso coração, a batalha espiritual não acontece no nosso ventre, a batalha espiritual não acontece em nossas carnes. Não, a batalha espiritual acontece na nossa mente, nos nossos pensamentos. Deus trabalhando para fazer com que nós venhamos a pensar como Cristo e Satanás trabalhando para que nós venhamos a pensar de uma forma semelhante àquilo que ele pensa. E essa batalha se trava dentro de nós. Uma vez que o ser humano ele não conhece quem é Deus, então esse ser humano vive sob a influência do maligno. Todo ser humano na face da terra, ele não vive por si só. Todo ser humano, ou ele é influenciado por Deus, ou influenciado pelo maligno. Pastor, mas ele não tem Jesus, mas ele é gente boa. Não existe isso. Não tem Jesus, é influenciado pelo maligno. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai dar demonstração de que é o maligno que comanda os pensamentos e as vontades dessa pessoa. Porque a batalha espiritual demonstra isso, que ou Deus ou o maligno é que predomina diante dessa batalha. Uma vez que o homem não tem Deus, que a mulher não tem Deus, então quem trabalha é o maligno na vida dele e na vida dela. De repente, a pessoa, por exemplo, entra numa live como essa, pela primeira vez, nunca ouviu o evangelho. Aí a pessoa ouve o evangelho, ouve a verdade da palavra de Deus. Essa força do mal, pastor Rodrigo, que oprimia a vida dessa pessoa, ela é enxotada, ela é repreendida. Jesus faz esse mal se afastar da vida da pessoa. Então, uma vez que esse mal é repreendido, uma vez que esse mal é enxotado, então a mente dessa pessoa, que é considerada uma casa espiritual, essa mente fica vazia. Aí o Espírito Santo vem e varre, limpando os maus pensamentos, aqueles pensamentos de vingança, aqueles pensamentos de ódio, aqueles pensamentos de futilidade, pensamentos terríveis que o maligno havia plantado. O Espírito Santo vem e limpa, deixa varrida, deixa tudo arrumado, tudo organizado. Deixa tudo arrumado e organizado. Aquele espírito que foi embora, que foi expulso, ele sai e anda por lugares áridos, procurando um repouso. Onde é esses lugares áridos? Ali por perto dessa pessoa, procurando corpos, procurando pessoas que têm os mesmos traços, que têm as mesmas características, que têm o mesmo estilo de comportamento. Por isso que é natural, muitas das vezes, você observar numa família em que, por exemplo, uma pessoa morre na bebida, morre no alcoolismo. Aquela pessoa da família morreu no alcoolismo. Não demora muitos dias, um membro da família próximo daquela pessoa também começa a beber de uma forma descontrolada. Aí você diz, mas o que é isso? Aquele espírito que estava na vida daquela pessoa, que aquela pessoa partiu para a eternidade, aquele espírito continua por aqui, agora na missão de possuir a vida de outra pessoa que tenha a mesma linhagem de sangue, a mesma linhagem de comportamento. Então, quando o espírito maligno sai, ele anda por lugares áridos, por lugares secos, procurando a quem ele possa possuir. Uma vez que ele não acha, ele diz, eu voltarei para a casa de onde eu saí. Ou seja, eu voltarei para a mente dessa pessoa pela qual eu estava atuando até alguns dias atrás, até alguns instantes, na qual, antes de eu ser afastado pelo poder do evangelho. Quando esse mal volta, encontra a pessoa com a cabeça vazia, sabe? Com a cabeça vazia,
assistindo assistindo o seu filme de terror de preferência. Enquanto a pessoa com a cabeça vazia, sabe? Simplesmente vendo qualquer coisa por aí, sabe? Com a cabeça vagueando, escutando as músicas dos dias atuais, aí uma rocha, né? Como diz o ditado, escutando essas músicas que tem por aí, um sertanejo, com a mente vazia, com a cabeça totalmente vagueando. O que esse espírito faz? Voltarei para onde eu estava, e nessa ocasião ele chama 7 espíritos piores do que ele. E o último estado dessa pessoa se torna pior do que o estado antes da pessoa receber a libertação pelo poder da palavra. E assim, a pessoa vai, a cada dia que passa, se complicando. Por isso que hoje, no sistema carcerário mundial, os maiores bandidos, os homens e mulheres que cometeram as piores atrocidades, são pessoas que um dia tiveram uma experiência com o evangelho. São pessoas que um dia teve um pai e uma mãe que serviu a Deus e apresentou Jesus para ele e para ela. São pessoas que um dia frequentou uma denominação, que um dia conheceu o evangelho, que um dia, quem sabe, orou no monte, que quando era pequeno fazia parte da escolinha das crianças, que quando era jovem cantou no grupo de mocidade, esteve junto com os adolescentes. Mas o que aconteceu? Essa pessoa se afastou do evangelho e aí veio aquele espírito que estava anteriormente na mente da pessoa, trazendo mais 7. E todas as vezes que o vazio, pastor Rodrigo, toma conta da pessoa, esse espírito chama mais 7. Cada vez que ele vai ficando vazio, chama mais 7. Por isso que há pessoas que chegam diante de um homem de Deus e de uma mulher de Deus para receber uma oração de libertação, que na hora da oração a pessoa cai possuída por uma legião, que são mais de 4.000 demônios. Como o gadareno estava. Jesus chega na cidade de Gadara e expulsa da vida daquele homem, e ele pergunta, quem é você? Ele diz, eu sou legião, porque nós somos muitos. Como que uma legião entrou no corpo daquele homem? É a mutação. Cada vazio que ele vai sentindo, vai vindo mais 7. Cada vazio, mais 7. Cada vazio, mais 7. E assim, até o ponto da pessoa viver possuída. Até o ponto da pessoa fazer loucuras, até o ponto de acontecer o que é natural acontecer, de você ver na mídia, pessoa, pastor Rodrigo, que comete uma atrocidade, mata a esposa, um exemplo, mata a esposa e enterra lá no fundo do quintal, esquarteja e enterra. Aí chega na delegacia, os repórteres, né, o delegado chega nele e diz, rapaz, o que você fez? Não sei. Uma voz falou para mim, mata ela. E de repente, quando eu fui ver, eu já tinha enterrado no fundo do quintal. O que foi isso? A mutação de espíritos que trabalhou dentro do vazio desta pessoa, fazendo com que ele viesse a ser possuído por uma legião. Sabendo disso, qual que é o maior perigo que o ser humano possa viver na face da terra? O maior perigo que nós vivemos na face da terra não é a macumba, não é a inveja. O maior perigo na face da terra não é simplesmente aquela pessoa que te ameaçou de morte. O maior perigo que um ser humano possa viver diante dele se chama estar vazio da presença de Deus. Porque o homem e a mulher vazio da presença de Deus está em perigo eminente, pastor Rodrigo. E o pior de tudo, pastor Adnei, é que os cristãos, que se diz cristãos, estão dando muito vazão para o inimigo. Por isso que você vê tantos escândalos acontecendo, mas tantos escândalos, pastores se matando, tirando a própria vida. Por quê? Porque é isso que está aqui na Bíblia. Acabamos de dizer, quando o espírito imundo tem saído do homem, quando ele está no mundo, ele já faz parte, né, pastor? Ele já tem ali, mas quando a pessoa ela aceita Jesus, o que acontece? Esse espírito sai, vai embora. Né? E ele anda, como o pastor me colocou, né, por lugares secos, buscando corpos para ele possa entrar, que tenha os mesmos traços que a pessoa tinha anteriormente. Mas aí a pessoa não jejuma, não ora, não lê Bíblia, não tem uma vida com Deus. O que acontece? Ela se batizou, ela aceitou a Jesus, mas porém não está firme com Jesus. O que acontece? É como o pastor disse, né? Ele chega e encontra a casa bagunçada novamente, e ele traz então vem aquele espírito mais 7, e a pessoa vai dando legalidade. Se a pessoa fumava um cigarro, vai fumar mais de um cigarro.
Se a pessoa bebia um copo aí de cerveja, vai beber mais de um copo de cerveja. Ou seja, vai ficar pior do que o seu primeiro estado. Por isso que a Bíblia fala que é mais fácil você conquistar, né, pastor, uma cidade do que uma pessoa quando ela é ferida. Uma pessoa que ela desvia do caminho do Senhor Jesus, ela não tem força para voltar. É raro quando a pessoa se desvia e ela consegue voltar. Porque justamente isso, o mundo espiritual que está cada vez mais intensificado na vida da pessoa que deu lugar para este mal poder entrar. E o diabo não pede licença, né? Quando a pessoa dá lugar para ele, ele entra sem pedir licença. Não é igual o nosso Espírito Santo que bate, né? É escrito a porta e bato, e se você abrir, ele vai achar pastagem e vai cear com você. Não, o demônio ele chega com tudo. E aí, a casa que é evangélica, uma casa que tinha tudo para estar firme com Deus, tá um inferno. É a traição, é o vício, é palavrão. Porque não há só um demônio mais. Existem vários demônios. Quanto mais a pessoa, pastor Caldê, vai dando legalidade, mais a casa vai ficando carregada. É por isso que a pessoa às vezes vai na igreja, é crente há tanto tempo, o pastor vai orar por libertação e a pessoa cai endemoniada. Por quê? Porque a casa não está organizada, não está limpa, não está preparada e está cheio de demônio, né, pastor Ganei? E a pessoa vê vulto, ouve voz. Exatamente. E o mais triste, pastor Rodrigo, é que muitas pessoas estão até mesmo supostamente no evangelho, né? Supostamente no evangelho, quando na realidade a pessoa até ela tá ali, né? Ela tá ali, digamos, no templo, ela está ali no templo, mas só o corpo está ali no templo. A mente dela não está captando nada do que está sendo anunciado no altar, sabe? A pessoa está ali, a mente dela não está sendo captada, não está captando nada. Muitas vezes a pessoa, quem sabe, está numa célula, está ali na célula, mas a pessoa não está, entende? O pregador está pregando, a pessoa está falando, e ela tá em outra odisseia, em outra dimensão, ela está em outra sintonia, ela não está sintonizada no que está sendo falado, sabe? Às vezes, quem sabe, até mesmo numa live, a pessoa está numa live, mas ela não está sintonizada na live. A pessoa, a pregação está acontecendo e a pessoa está lá, olha, o meu papagaio, o meu periquito, ele comeu milho ontem e hoje ele vai comer papa. Você tá entendendo? A pessoa, ela não está sintonizada, ela não está ligada na fiação daquilo que está sendo anunciado. E o que é isso, pastor? O que é isso? Isso é a batalha espiritual acontecendo na mente da pessoa. Para quê? Para que a pessoa venha a ser roubada, para que a pessoa venha a perder a oportunidade de ser orientada e orientada por Deus, e lá na frente, perder a grande oportunidade de vencer quando esse mal vier contra a vida dele, contra a vida dela. Eu me lembro do episódio, todo mundo que está aqui na linha do tempo sabe do que eu vou dizer aqui, do episódio que aconteceu não tem um ano, no Rio de Janeiro, de um vereador evangélico, tá? Um vereador evangélico, que casou com uma mulher que mexia com, não sei se ela tinha salão de beleza, o que era, mas depois colocou ela para trabalhar lá junto, lá dentro da Câmara, né? E essa mulher tinha uma criança. Essa família sempre estava indo para a igreja, mas lá dentro da igreja não tinha tempo de parar para se nutrir dos pensamentos que vinha pela palavra de Deus diretamente do altar. Os dias foi passando, a situação foi acontecendo, o poder aquisitivo camuflando muita coisa, moral da história, todo mundo sabe no que deu. O que deu? O cidadão foi lá, matou a criança com pisões, fez horrores, a mulher entrou junto com ele, com a mente possuída pelos demônios, defendendo ele. Olha só, olha a situação que uma mãe chega, pastor Rodrigo, de defender um cidadão e dizer que o filho que saiu do ventre dela realmente caiu da cama. Pastor, mas de onde vem isso? Mente vazia. Foi entrando trazendo mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, ao ponto que a pessoa não consegue mais pensar. Ao ponto que quem fala na boca da pessoa já não é mais ela, que quem toma as atitudes pela pessoa já não é mais a pessoa. E aí dá no que dá, ao ponto que a tragédia acontece e agora estão lá, colhendo os frutos da sua mente vazia, colhendo os frutos de não espiritualizar a fé.
colhendo os frutos de achar que servir a Deus é apenas ter uma Bíblia, que servir a Deus é apenas falar para as pessoas, eu sou evangélico, eu sirvo a Deus. Meu amigo, nós precisamos tomar cuidado, porque o campo de batalha é aqui. Tudo começa com os pensamentos. Pastor Rodrigo, não tem um ser humano aqui, nem eu, nem o Senhor, e ninguém que está nos assistindo, que nunca passou por isso. Todos nós já passamos. O quê, pastor? Tem momentos que nós estamos assim, ó, quem sabe, em casa, no trânsito, no trabalho, que vem assim, ó, um pensamento tão maligno na nossa mente, que a gente tem que dizer o quê? O sangue de Jesus tem poder. Porque nós sabemos que esse pensamento não vem de nós, que esse pensamento não é de Deus. Nós sabemos que é uma força maligna. E quem não tem essa vigilância, cai nesses pensamentos, pastor Rodrigo. Na verdade, a Bíblia diz, né, que o passarinho pode até voar sobre a nossa cabeça, mas nós não podemos permitir de maneira alguma que ele faça ninho, porque se fazer ninho, meu irmão, se nós damos vazão para o pensamento, logo vem para o coração e está consumado. Aí vem um problema. Aí é um dia após o outro para ver a queda. Porque assim, irmãos, a única maneira, o que separa o homem de Deus é o pecado. Está lá em Isaías 5:9, versículo 2, né, pastor Gasney? O versículo 1, que o pecado é que faz separação entre o homem e Deus. Isaías 59, verso 1. Verso 1. Fala que as tuas mãos não estão encolhidas, mas estendidas, né? O ouvido não está cravado, mas sim ponto para ouvir o clamor, mas o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado é a única coisa que interponha entre nós e Deus. Para vencer o pecado, irmão, tem que estar sempre no óleo. Eu costumo dizer, pastor, vou até falar aqui, os irmãos vão rir agora, né? Eu sei que é uma live séria, mas eu vou falar isso aqui, que crente é igual pastel de rodoviária. É muito óleo, mas muito óleo mesmo, e pouca carne, pastor Claudio. Pouca carne. Daqui a pouquinho, o pastor Claudio vai passar para você que está passando por essa fase, que está com uma vida toda bagunçada, vai te passar orientação para que você possa vencer esse maligno. Tem como, pastor? Tem como. Tem como você vencer o maligno, com certeza. É por isso que estamos aqui, para poder te ajudar. Né, pastor Claudio? Exatamente. Inclusive, pastor Rodrigo, a maioria das famílias que são destruídas, a maioria das amizades que são desfeitas, a maioria de toda a maldade que acontece no mundo, todas elas começam na mente. Por exemplo, a dona de casa, né? Um exemplo, a dona de casa, ela está em casa ali lavando louça, né? Lavando louça ali na pia. Aí vem uma seta assim, ó. Será o que o teu marido está fazendo no trabalho agora, hein? Será o que ele está fazendo agora, hein? Aí a pessoa para, porque existe, né, a maneira que o maligno trabalha olhando o comportamento da pessoa. Aí a pessoa para, aí ele diz assim, posso te falar a verdade? A pessoa, só do pensamento, não é vozes, é pensamento. Posso te falar a verdade? Eu acho que ele está no WhatsApp, conversando com alguém, ele não está trabalhando coisa nenhuma. Vai lá dar uma olhada no teu WhatsApp. Aí a pessoa rapidamente pega lá o telefone celular na mão, né? Quando ela pega, o marido está online. Mas o marido está online conversando com o encarregado, conversando com alguém lá da sessão, ou alguém lá do trabalho. Aí o marido diz, eu não falei? E quem está falando contigo sou eu, o Espírito Santo. E vai trabalhando na mente da pessoa, vai fazendo aquele baralho. Quando o marido chega em casa, ela já está na ponta dos pés. Já está na ponta dos pés porque ela alimentou aquela seta que Satanás jogou, encontrou uma mente vazia, desocupada de louvores, desocupada de estar ouvindo uma live espiritual, desocupada de estar fazendo qualquer coisa que o preenchesse. E aí o que acontece? Ela diz para ele, escuta, o que aconteceu aqui? Na hora era 11 horas da manhã, eu entrei no celular por acaso para olhar, e você estava online, você estava falando com quem? Ele disse, como assim? Você está falando com quem? Não, eu estava conversando com fulano lá no trabalho. Tá bom. Aí quando ele ameaça de tomar banho, aquela mesma voz volta e diz assim, vai lá vasculhar o celular dele. Ali dentro já foi lançado um pensamento de desconfiança, um pensamento de malícia. Ali dentro já foi lançado uma fumaça escura. O casamento não vai se acabar ali. Vai continuar tudo bem, ela vai ver que não foi nada e vai tocar o barco, mas ali, o mundo espiritual tenebroso já percebeu o quê? Por aqui eu vou conseguir.
Se eu insistir em cima desse detalhe, eu vou conseguir. Eu vou continuar. Não vou voltar hoje de novo, não. Nem amanhã. Deixa para a semana que vem, eu volto 2 vezes. E vai indo, e vai indo. Ao cabo de 6 meses, esse relacionamento está totalmente desgastado. E aí o que vai faltar? Vai faltar apenas um dia em que ela venha estar totalmente desconfiada e ele estressado com aquela situação para chegar e dizer, sabe de uma coisa? Vai viver tua vida que eu estou indo para cá e você vai para lá. E assim é o que acontece nos lares, é o que acontece na vida profissional de muitas pessoas. Por que o meu carregado está me olhando desse jeito? Aí a voz vem e diz assim, ele está te olhando assim? Eu não sabia que ele não gosta de você? E vai indo, e vai indo. Tudo começa na mente, tudo começa nos pensamentos. Por que fulano falou isso? Você não percebeu que foi uma indireta para você? E aí a pessoa vai alimentando esses pensamentos, vai dando vazão, e aí a pessoa pode perguntar, pastor, mas o diabo sabe do nosso pensamento? Satanás não conhece o nosso pensamento, mas ele conhece o nosso comportamento que acontece diante de um pensamento ruim. Por exemplo, o diabo não sabe o meu pensamento, mas ele conhece o meu semblante quando eu estou triste e preocupado. Ele não conhece o meu pensamento, mas ele sabe quando eu estou em dúvida. Mas como é que ele sabe? O meu semblante mostra. Se um psicólogo que é comedor de vegetais sabe decifrar o comportamento, né, o comportamento físico, imagina Satanás, que andou e que esteve do lado de Deus. Se um psicólogo, se um psicanalista, né, se alguém, um coach, sabe ler os traços de um corpo de uma pessoa, se um investigador de polícia sabe ler o nervosismo de uma pessoa, imagine Satanás. Ele não precisa saber o nosso pensamento, basta a nossa expressão corporal. E é em cima da expressão corporal que ele trabalha, pastor Rodrigo. E muitas pessoas ficam nessa onda. Satanás não sabe o que eu penso, não precisa saber. Basta a tua expressão corporal para ele já decifrar e trabalhar em cima disso nos seus pensamentos. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Encher a minha mente, encher a minha vida da presença de Deus, pastor Rodrigo. Com certeza. E o pior de tudo, pastor Rodrigo, é que hoje em dia, o que mais mata um casamento é isso aqui, ó. Isso aqui, porque tá facinho hoje em dia, né? E a pessoa passa aquele Photoshop, né, do Instagram, fica parecendo uma baby, né, tem aquele filme, vai criar o filme lá da Fiona, mas tem o casalzinho lá que é feio, mas depois... Aí o que acontece? Isso aqui, gente, é uma armadilha, porque o esposo não tem a senha da esposa. E a esposa não tem a senha do esposo. Começa por aí, né? Eu acho que dentro de um casamento, segundo a Bíblia Sagrada, quando você larga o pai e a mãe para casar, a Bíblia diz que é uma só carne. Você e a sua esposa é uma só carne. E aí, o que acontece? Há um bloqueio. Começa aí o bloqueio, a senha. Aí, como o seu bem colocou, mas está bloqueado aqui a senha? Me passa aí a senha, meu esposo. Não. E aí começa... Por quê, gente? Porque o inimigo sabe como que ele vai investir. Ele sabe onde é a sua fraqueza. Talvez a fraqueza de muitos é a pornografia. Gente, fecha a porta para ela. Talvez a fraqueza de muitos é o vício. Feche a porta do vício. Talvez a fraqueza de muitos é a vaidade. Feche a porta da vaidade. Por quê? Se você sabe que a sua fraqueza é aquilo, mas você fica ali insistindo, uma hora ou outra acontece que dá um escorregão. E aí, qual é o risco, né, pastor? Não se levantar mais. Por causa desse versículo aqui, que está aqui na Bíblia. A gente não está aqui falando coisa da historinha da Claudinha, né? Está aqui, ó. Olha aí. Você não está brincando com coisa terrena. É coisa espiritual. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando diz, tornarei para a minha casa de onde saí, que é a casa da pessoa. A pessoa está ali no vício, ela voltou a ficar ali no vício, escondido da vez do esposo, da esposa, alimentando aquilo ali, e ela não tem mais força para orar. E ela não conta para o pastor, não conta para os obreiros. Às vezes, se você falar para uma irmã, para poder te ajudar, né? Uma irmã de verdade, né? A irmã com a irmã, ou o irmão, você consegue ali um conselho, uma oração, mas tem pessoas que se ocultam, pastor, ele não consegue falar. E aquilo vai tomando conta, é tipo um câncer, vai comendo. E aí, gente, olha lá, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro, como o pastor Cadê falou.
aquele casal tinha uma vida maravilhosa, com um filho ali, aí o pessoal olhava, via que era uma vida maravilhosa, mas por dentro estava podre. Por dentro, o câncer estava comendo tudo por dentro. Por quê? Por causa disso aqui, gente, ó. Desse versículo aqui, ó. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmão, ser cristão não é fácil. A Bíblia diz que o reino dos céus, pastor Galdinei, é tomado à força. Está lá em Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu pergunto, você levantou hoje, fez a oração? Pelo menos de 10 minutinhos com Deus ali? Tem crente, pastor, desculpa a expressão, que vai dormir, nem ora o Pai Nosso, já deita, apaga. Ele levanta, porque a mente dele já está cauterizada. Que é isso? Eu não preciso meditar na palavra. Eu não preciso orar, eu sou forte. Eu não preciso. Que é isso? Justo eu? Eu não vou. Gente, a nossa mente vazia é oficina de Satanás. É por isso, pastor Galdinei, que sempre eu falo, gente, vamos ler a Bíblia. Eu crio um plano de leitura bíblica aqui pro pessoal ler. A gente ora, porque eu sei que se nós não estivermos buscando a Deus, o que vai acontecer, pastor Galdinei? É o inverso, né? Já era. E aí vem isso que o senhor acabou de dizer, né, a respeito dessa passagem bíblica, e como a Bíblia me diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, como que eu vou resistir a Satanás se eu estou com a minha mente poluída de pensamentos terríveis? Meu amigo, escuta o que eu vou dizer para você. Antes de qualquer pecado ser praticado na face da terra, primeiro ele veio em forma de pensamento. Ninguém peca sem antes passar esse pecado pela cabeça. Ninguém peca sem antes ele ser concebido na mente. Tudo começa na mente. O campo de batalha é a mente. Tá? O Espírito Santo mora dentro de cada um de nós, porque tudo começou na nossa mente. Não, eu quero Deus. Eu preciso de Deus. Vou me arrepender dos pecados. Deixa Deus trabalhar. Usamos o lado racional e tomamos essa atitude. Assim também é o pecado. O pecado não é concebido, o pecado não é materializado sem que antes ele nasça na mente através de um pensamento. O grande problema das pessoas é que as pessoas, a maioria das pessoas, não para avaliar isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Você que está nos assistindo nesse momento. Nós estamos nessa altura do ano, tá? Nós estamos nessa altura do ano, não estamos com 30 dias do ano de 2022. Ainda não deu 30 dias, tá? Mas vamos lá. Da virada do ano, do Réveillon, do dia 31 para o dia 1º, até hoje, seja sincero, porque a sinceridade faz parte da libertação. Do dia 1º até o presente momento agora, se juntasse todos os pensamentos que passaram na sua cabeça, colocasse num liquidificador, batesse e colocasse dentro de um copo, seria uma ideia brilhante ou um veneno mortal? Responde para você mesmo, e se você puder, responda na linha do tempo. Se eu juntasse tudo que passou na sua cabeça nesses últimos dias, nesses primeiros dias do ano de 2022, juntasse todos os pensamentos, sabe? Os pensamentos que andam predominando aí na sua cabeça, jogasse dentro de um liquidificador, batesse, jogasse um pouquinho de leite ali dentro, batesse e colocasse num copo e dissesse: toma, você estaria tomando um energético ou você estaria tomando um furnicida mortal? Meu Deus. O que você acha que seria? O que você acha? Reúna aí os pensamentos dos últimos dias, dos primeiros dias desse ano. O que você estaria tomando? Eu gostaria que você escrevesse na linha do tempo, porque é isso que vai determinar e que determina se você está a caminho de uma vida de libertação ou se você está correndo risco de, muitas das vezes, ser influenciado por um mal. Olha aí, deixa eu ver o que as pessoas estão escrevendo. Veneno mortal, veneno mortal, veneno mortal. Meu Deus. Vixe, olha, seria uma bomba. Meu Deus do céu. Misericórdia. Sou sincero, não ia ficar bom de beber, não. Você está entendendo? Mas o que é isso, pastor? Veneno mortal, veneno mortal.
Os primeiros dias têm sido muito difíceis. Você está conseguindo compreender como que a peneira do evangelho está peneirando os nossos pensamentos, porque é daqui que parte o princípio da bênção ou do sofrimento na face da terra? E o pastor Rodrigo, a maioria daqueles que estão aqui conosco, você está vendo muita gente sincera escrevendo na linha do tempo. Pessoal sincero. Tem muitos que não quer escrever, tem muitos que não quer escrever, mas é a sinceridade que prova quem somos perante Deus, pastor Rodrigo. Com certeza. E o senhor, bem colocado essa versão, né? Se a gente bater no liquidificador. Por quê, gente? Porque por dia passa milhões de pensamentos na mente humana. E você pode ver que é mais pensamento negativo do que positivo. Isso humanamente falando. Se a pessoa não tiver um pouquinho só de espírito, gente, de Deus na vida, meu Deus, é um caos, né, pastor Daniel? É um caos. Exatamente. Então, esse detalhe que nós estamos batendo nessa tecla é porque você tem que vigiar, nós temos que vigiar aqui, ó, a nossa mente, a nossa cabeça. A nossa mente, ela é tão bombardeada que até quando vamos dormir, nós somos atacados em sonhos. E você vê que a questão do pensamento é algo tão sério que você não pensa o que você quer. Você pensa o que vem na sua mente. Você agora está assistindo essa live, você não está pensando o que você quer. Você está pensando o que está vindo na tua mente. E está vindo, eu estou falando aqui, está vindo. Não é o que, eu estou controlando o que eu penso. Você não controla, está vindo. Está vindo aí na sua mente, entende? Você pode controlar, não fazer um ninho, mas a chegada do pensamento você não controla. E o grande problema é que tem gente que o pensamento chega, a pessoa recebe e ela não consegue discernir que está vindo do mal, que está vindo do maligno. E aí continua nutrindo e alimentando, ao ponto que chega ao cabo dos dias como esse que nós estamos, que se for fazer um balanço geral do início do ano até agora, pouca coisa boa sobra. Pouca coisa boa sobra, porque o que mais predominou foram os pensamentos de frustração. Será, meu Deus do céu, que esse ano eu vou sofrer o dobro do ano passado? Será que esse ano eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que esse ano minha vida sentimental vai se acabar ou vai fluir? Será que esse ano, meu Pai do céu, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo? Sempre pensamentos de será, sempre pensamentos de talvez, sempre pensamentos de quem sabe. E você pode ter certeza, esses pensamentos não vêm de Deus. É um bombardeio espiritual para te colocar para baixo e fazer com que você não venha vencer, com que você não venha triunfar. Tudo começa na mente. Tudo que um dia você viu materializar, tudo que os nossos olhos contemplam, começou na mente. Ou na mente humana, ou na mente de Deus. Deus teve uma ideia, e a ideia dele materializou através do façamos. Através do haja. Através do fiat lux, né? Haja luz e houve luz, haja vegetais, haja animais, haja plantação, haja separação. Primeiro foi uma ideia, e depois a materialização da ideia. Satanás, quando ele começa a trabalhar na vida da pessoa, primeiro ele lança uma ideia, e se a pessoa não repreender, não enxotar, Satanás vai dar força, vai nutrir, para a ideia dessa pessoa se materializar. E nós precisamos vigiar isso na presença de Deus, pastor Rodrigo. Inclusive, pastor, o senhor comentou algo interessante, que tudo o senhor falou, né? Haja luz, houve luz. O mundo foi feito como uma gangorra, né? Primeiro dia, Deus faz as coisas de cima. No segundo dia, Deus faz as coisas de baixo. Assim foi. Chegou no último dia, se ele faz uma coisa de cima, ia ficar assim. Se ele faz uma coisa de baixo, a gangorra ia pender pro outro lado. O que aconteceu? Aí juntou uma reuniãozinha santa, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E agora como vamos fazer? Veio a ideia. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E tudo que tange o homem, irmãos, você pode ver. Tudo Deus fez com a palavra haja e ouve, né? Mas o homem, Deus fez questão de fazê-lo com a própria mão. Olha só. Foi lá, pegou a matéria pré-existente, que é o barro da terra, o barro, né, ali, é comprovado cientificamente que a terra, pastor Carneiro, tem os mesmos componentes que o corpo humano, provando que nós realmente viemos da terra, fomos formados, né? Então Deus forma o boneco, o que ele faz? Ele sopra em suas narinas o fôlego de vida,
E aí, o universo é equilibrado aonde? No homem, que tem algo da terra e tem algo do céu. É por isso que o inimigo ele é revoltado. Em 1 Pedro 5,8, anda ao nosso redor como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe por quê, gente? Porque nós somos imagem, né, semelhança de Deus. Então, quando o homem está na sarjeta, quem está na sarjeta? Ali, é Deus. Entendeu? E uma coisa que passou também interessante, que eu achei muito interessante, é que quando Deus vai fazer o jardim do Éden, a Bíblia diz: haja jardim? Não. Houve jardim? Não. Deus plantou o jardim do Éden. Então foi tudo que tange na questão do homem, Deus fez com uma própria mão. Por isso que eu falo, meus irmãos, você que está nos ouvindo agora, você é importante para Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Então não deixe que o passarinho, que o diabo venha fazer ninho na tua cabeça. Os pensamentos vão vir. Sim, com certeza, somos humanos, somos pecadores, mas cabe a mim e a você repreendê-los. E com isso, para isso, tem que ter algo de Deus na sua vida. Você só consegue repreender o mal tendo algo de Deus na sua vida. Você, humanamente, não consegue fazer nada se Jesus não estiver na tua vida. Né, pastor Carlinhos? É isso? Exatamente. E dentro dessa fala, dessa colocação brilhante que o senhor fez aí a respeito da pessoa do nosso Deus, que já na criação deu a demonstração da base de tudo. O quê? O equilíbrio. É o equilíbrio que é a base de tudo. Como que eu posso equilibrar esse campo de batalha que é a minha mente? Como que eu posso equilibrar os meus pensamentos, né? Como que eu posso equilibrar? Partindo para aquele princípio que está em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz o quê? Orai sem cessar. Como que eu vou orar sem cessar, pastor? Se eu trabalho no call center, no telefone, eu tenho que atender pessoas. Como que eu vou orar sem cessar se eu trabalho de motorista? Como que eu vou orar sem cessar se eu trabalho na fábrica? Oração não é fala. Oração não é fala, oração não é grito, oração não é levantar as mãos. Não, oração é pensamento. Eu posso ficar o dia todo pensando, né? Eu posso passar o dia inteiro pensando: Senhor, abençoe minha casa, abençoe minha vida. Senhor, purifica meu pensamento. Senhor, visita os meus, abençoa meu dia, me proteja. Você está dentro do ônibus, indo para o teu trabalho, lotado de gente, vai com o teu pensamento ligado em Deus. O problema é que muitas pessoas se ligam em Deus, muitas vezes, só na hora que está ouvindo uma mensagem, quando está ouvindo um louvor, né? Quando não está acontecendo isso, a pessoa deixa a mente vaguear, e é nessas horas que Satanás lança as setas dos maus pensamentos e a pessoa é contaminada. Você está na loja fazendo compra, fica orando em pensamento: Senhor, me dá direção, abençoa a minha casa. Senhor, faça o meu dinheiro render e prosperar para aquilo que eu estou comprando aqui, não acabar o meu dinheiro, me ajuda a eu comprar a coisa certa. Você está no trânsito, Senhor, vai me abençoando, bota um louvor, escuta um louvor, sabe? Mas o que acontece? As pessoas, elas passam o dia inteiro ouvindo notícias de tragédia, notícias de calamidade, assistindo filme de terror, sabe? Escutando músicas que não tem nada a ver com Jesus Cristo, e aí, ao cabo do dia, a pessoa está com a mente intoxicada, está com a mente totalmente poluída, e assim a pessoa vai dormir atribulado, sonhos terríveis, pesadelo, acorda no outro dia cansado, esgotado. Mas por quê? Porque teve um dia já de pensamentos terríveis, de pensamentos pesados, porque a pessoa não soube dosar essa questão para que os pensamentos bons viessem a fluir na mente dele e na mente dela. Escuta o que eu estou dizendo para você. Aí, como diz, nessa cachola, na sua cabeça, o Senhor quer colocar ideias brilhantes. Dentro dessa cabeça, Deus quer colocar ideias brilhantes. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de amigos bajuladores, você não precisa, sabe, de pessoas que vêm contar historinha na tua cabeça. Você só precisa de uma ideia brilhante para a história da sua vida mudar. E muitas das vezes Deus quer colocar essa ideia brilhante, mas não há espaço para essa ideia, porque a sua mente, quem sabe, está cheia de pensamentos que o dia inteiro foi captando aqui, captando ali, captando aqui, captando ali, só informações pesadas. Meu amigo, eu te digo algo da parte de Deus, escuta o que eu estou dizendo para você. Eu faço isso dentro da minha casa, com a minha família, com a minha esposa. Nós procuramos passar um dia sem se alimentar
dessas notícias pesadas que estão acontecendo no mundo, pastor Rodrigo. O mundo está pesado de notícias. Quer dizer, pastor, o senhor então é um alienado, o senhor não sabe de nada do que acontece? Eu estou sabendo de tudo o que acontece, mas eu sei dosar e filtrar as notícias pesadas. Quando eu vejo que vai atingir a minha espiritualidade, que vai me angustiar, que vai me entristecer, na hora eu já me afasto. Eu já não quero saber dessa notícia. Eu já procuro não saber dessa notícia. Por quê? Porque eu sei que isso pode fazer eu ir para a cama pensando nisso, de madrugada ter um sonho tenebroso envolvendo minha família, meus filhos, meu futuro a respeito disso, e no outro dia eu acordar totalmente mal, improdutivo, pesado, cansado. Então, para mim não ter um dia de amanhã pesado, eu procuro filtrar tudo hoje para amanhã, para o meu amanhã, já não ser um amanhã pesado. E se todos fizerem isso, com certeza, esse campo de batalha que é a mente se transformará em terreno fértil para Deus, pastor Rodrigo. Meus irmãos, olha só que live fantástica. Nós estamos aqui hoje à presença do pastor Claudinei, do canal MME, Ministérios Milagres Extraordinários. O link do canal dele tá aqui embaixo. Eu peço a você que não dê o seu like, não é por vaidade, irmão, é porque você vai mandar essa live para mais pessoas que precisam ouvir. Nós não queremos aqui trazer pânico nem medo em você. Nós estamos aqui trazendo uma realidade que muitos estão vivendo e vamos junto com essa questão trazer para você o que você tem que fazer para poder você vencer esse mal. Nós temos aqui, falando aqui, o pastor Claudinei já colocou muitas dicas para você não deixar o inimigo roubar a tua bênção, né, pastor Claudinei? Inclusive tem aqui até um... vou pôr aqui, acho que o tempo vai dar tempo. Já tá, ele falou que ia fazer só uma horinha de live, já tá dando uma horinha de live. Mas tá bom o argumento, hein? Olha, gente, tem muito argumento, viu? E olha que é só um tema, né? Olha só, olhando aqui para aqui, irmãos, eu vou ler só aqui, o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 19, deixa eu dar um zoom aqui no versículo 19, aqui para os irmãos verem aqui. Peraí, que aqui, um monte de tela, acaba se perdendo aqui nas telas, viu? Então é bom ter pouca tela, viu? Olha aqui, ó. Porque existe uma luta, pastor Claudinei, como você bem colocou, entre a carne e o espírito, correto? Existe essa luta. Então vamos lá, ó. Versículo 19, ó. E de Gálatas 5 e 19, tá? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, que diz que crente pode beber, olha aí, ó. Tem um pastor falando que crente pode beber, gente. Misericórdia, aqui, gente. Olha aqui. Eu não vou nem falar o nome aqui, um pastor famoso, pessoal, com um monte de inscrito e levando ao povo a beber, gente. A fumar. Diz que não tem nada a ver, não é pecado. Tá aqui, irmãos. Tá aí na Bíblia, aí, ó. Glutonarias e coisas semelhantes a estas. Isso é um tema para outra live, viu? Falar sobre o álcool, tá? Isso vai ser bom. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, ao contrário, gente. Nós temos ao contrário. Mas quem está no Espírito, olha lá, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu pergunto, meu irmão, de qual lado você está hoje? Não precisa nem responder. Não responda. Para você mesmo aí, reflita. Que tem gente que está dentro da igreja, pastor Claudinei, infelizmente, não tem nem o fruto do Espírito ainda. Não desenvolveu. Porque fruto, irmão, fruto não se adquire. Fruto não é igual ao dom, que você vai lá e recebe na hora. Dom de línguas estranhas, dom de profetizar, dom de maravilha. Não é. Fruto desenvolve, né, pastor? A gente desenvolve ele. Como, pastor Rodrigo? É você estar diariamente meditando na Bíblia. Tá aqui, ó. Hebreus 4:12. Ela é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Só assim você vai conseguir desenvolver o fruto do Espírito, que é o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão e temperança. Tem cristão, irmão, que se você marcar, ele é crente, mas o braço não é não. Ele te dá um jab de direita na hora. Não pense duas vezes. O Tiago fala assim, ó. Nós temos que ser pronto para ouvir e tardio em falar. É por isso que Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Para nós ouvir mais e falar menos, né, pastor Claudinei? Para concluir, tem um versículo chave que o senhor vai fechar aqui, né? Que é esse aqui, ó. Pronto. Tá na tela aí. Esse versículo aí, eu estava com ele preparado, o senhor já a conexão é forte, o senhor já preparou ele na frente aí. Esse versículo aqui, esses 2 versículos, pastor Rodrigo, é a base. Eu prego o evangelho há 25 anos, esses 2 versículos é o versículo que eu trabalho, vamos dizer assim, para ajudar pessoas a viver uma vida liberta dos demônios, liberto da obra de Satanás, é esses 2 versículos. Quem coloca em prática esses 2 versículos, o mal nem perto dele e dela passa. E aí, tá, o senhor pode até ler para aqueles que estão nos acompanhando. Tem uma irmã aqui, pastor, desculpa eu cortar o senhor. A gente vai falar assim, olha só, aqui, vendo, gente, ó. Fala sobre cigarro também, pastor. Eu quero mostrar pro meu filho, tá vendo, gente? Tem pessoas, né, pastor Claudio, que tá passando realmente aí, dentro de casa o filho ali fumando, né? É um concedimento, né? Pra você ver, né? Que coisa, que situação complicada. Vamos lá então, gente. Efésios 4, 30 e 31. E não agora vai vir o remédio para a situação, gente. Fique ligado que o pastor vai fechar com chave de ouro, tá? Essa live, vamos lá. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tirada dentre vós. Pastor Claudinei, que versículo forte, hein? Meu Deus. Isso é forte demais. Olha o versículo, eu vou repetir para você o que o pastor Rodrigo diz, né, que o pastor Rodrigo leu, para você entender. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, quando Jesus liberta um homem e liberta uma mulher, ele sela essa pessoa com a presença do Espírito Santo, tá? Essa pessoa é selada, ela se torna propriedade de Deus, propriedade do Espírito Santo, propriedade do Eterno. Quando você aceita Jesus, que você se arrepende dos seus pecados, que você é lavado e remido no sangue de Jesus, então você é selado. Selado com o quê? Com a propriedade exclusiva. Teu nome está no livro da vida e você é propriedade exclusiva de Deus. Porém, existem alguns comportamentos que quando eu dou vazão para esses comportamentos florescer dentro de mim, tudo começa no pensamento, florescer dentro de mim através dos maus pensamentos, então eu entristeço o Espírito Santo, eu perco a presença dele e automaticamente eu fico vulnerável novamente para o mal atuar na minha vida. Por isso que você que já participou de trabalhos de libertação, de reuniões de libertação, muitas das vezes, quem sabe, você já até se perguntou, por que será que essa pessoa, toda vez que alguém ora por ela, ela cai endemoniada? Por que será que essa pessoa, o pastor acabou de orar por ela aqui, dali a pouco alguém foi orar de novo, ela já caiu endemoniada de novo? Tem gente que na linha do tempo que sabe o que eu estou falando e já viu isso. Meu Deus, todo dia que essa pessoa vai na igreja, ela cai endemoniada. Meu Deus, essa pessoa caiu endemoniada 3 vezes no culto. Como que pode isso? Será que é o pastor que não tem autoridade de Deus? Não é nada disso. O homem de Deus tem autoridade, mas a pessoa, ela está vulnerável por causa destes sentimentos que é o néctar, que é o imã para chamar os espíritos ruins para a vida da pessoa. Um dos principais se chama raiz de amargura. Raiz de amargura. Escuta o que eu estou dizendo. A raiz de amargura é um chamariz para a força das trevas vir atormentar a vida de uma pessoa. O que é isso, pastor? Raiz de amargura. Sabe o que é a raiz de amargura? Aquela pessoa que acorda pela manhã, assim que ela escova os dentes, ela olha para um lado, olha para o outro, o dia está ensolarado, o dia está belo, não falta comida, não falta nada.
mas por dentro dela assim está aquela amargura, aquele nó na garganta, aquela coisa pesada que parece que nada vai alegrar. A vida dela está mais amarga do que o café sem açúcar, aquela coisa amarga por dentro, aquela coisa tenebrosa. Cuidado com esse sentimento. É esse sentimento que os demônios esperam encontrar dentro de um ser humano. É esse sentimento que os espíritos andam, igual a abelha procura uma flor, os espíritos andam procurando esse sentimento dentro das pessoas. O quê? A amargura. Sabe, aquela amargura. Você olha para a pessoa assim e diz, o que está acontecendo, fulano? Não sei, não acordei boa hoje não acordei bem hoje não. Mas o que houve? Não sei. E a pessoa, você vê que ela tá amarga por dentro. Cuidado com essa amargura. Repreenda essa amargura. Clame pelo sangue de Jesus e expulse essa amargura. Porque se você não se livrar disso, é o chamariz para Satanás atuar contra a sua vida. Além da amargura, a Bíblia está dizendo aí, ó, a ira. A ira. O que é a ira, pastor? A ira é amargura? Não, a ira não é amargura. A ira é você vê que tem pessoas que ela é irada. Ela é irada. Você olha para a pessoa, você vê que a sobrancelha dela, muitas sobrancelhas fica em forma de um V ao contrário, né? Fica em forma de um V ao contrário. De tão irada que a pessoa está. Cuidado com essa ira. Aí, ó, desse jeito aí, ó. Cuidado com essa ira. É essa ira que dela procede a possessão demoníaca. É dela que procede a possessão. O maligno entra na vida da pessoa. Não é que vem oprimir só, não. Ele entra para dentro. Isso aí é um chamariz. Isso aí é como se fosse uma isca para o bicho ruim vir atormentar a vida da pessoa. Cuidado com a ira. Cuidado com a ira, porque é da ira que se gera a raiz de amargura. Como assim, pastor? Eu vou dormir irado hoje. Amém. Quando é amanhã, vou dormir irado de novo. E de ira em ira, essa ira vai criando uma crosta espiritual e dessa crosta nasce a raiz de amargura. Cuidado com a sua ira. Não é pecado você ficar irado. É pecado você ir dormir com essa ira. A pessoa se irou de manhã cedo, pastor Rodrigo, com o filho. Ela se irou com o marido de manhã cedo. Ele se irou com a esposa de manhã cedo. Já é 11 da noite, já é meia-noite e a pessoa ainda está resmungando e rosnando de ira. Peraí. Isso aí já não é mais uma coisa qualquer. Isso aí já é um capricho maligno. Você se irar é normal, porque você viu o comportamento errado. Mas você nutriu o dia inteiro. Olha, está escrito, ó. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que é pôr o sol sobre a vossa ira? Não vá dormir irado. Não vá dormir irado. Porque de sol em sol que se põe e você indo dormir irado, vai chegar uma hora que dentro dessa ira, dessa crosta, vai nascer uma raiz chamada amargura e os bichos virão e farão morada. E aí, meu amigo, só o sangue de Jesus Cristo. Sabe outro detalhe, além da ira, que nós temos que tomar cuidado para que não venha esse sentimento predominar dentro de nós, se chama cólera. Cólera. Aqui, cuidado com a cólera. Pastor, o que é cólera? A cólera não é ira? A cólera não é amargura? Não. A cólera, ela é diferente da amargura. A amargura, eu me amargo comigo mesmo. A ira, eu fico irado contra circunstâncias e pessoas. E cólera? Cólera é aquela pessoa que acorda de manhã, que dá vontade de chutar o cachorro que apareceu pela frente. Dá vontade de dar cabeçada na parede. A vontade dela é de atravessar a vidraça no soco. Tem hora assim que a pessoa ela tá tão encolorizada, né, com tanta cólera, que a vontade dela, se alguém aparecer na frente, ela sair, sabe, arrebentando no soco. Arrebentando na pancada. A criança chora, vai nascendo uma cólera dentro dela, dentro dela, que dá vontade de entuchar a fralda na garganta da criança e quieta de gritar, menino. O que é isso? Cólera é um sentimento explosivo. Cólera é o desejo de brigar, é o desejo de bater, é o desejo de derramar sangue, é o desejo de esbagaçar o que aparece pela frente. Por detrás desse sentimento, tem os espíritos malignos trabalhando
para atuar na vida da pessoa. Tem gente que acorda de manhã cedo já espancando os animais do quintal. Tem gente que acorda de manhã cedo batendo porta, pisando duro dentro de casa. O que é isso, gente? Fala comigo não! Hoje eu não acordei bem! E vontade de dar soco na parede, cabeçada na parede. Já acorda na tocha, já. Já acorda daquele jeito. O que é isso? A cólera. Cuidado com isso. Gritaria é outra coisa também. Pastor, o que é gritaria? Tem gente que dentro de casa o que predomina é a gritaria. Exatamente. O que predomina é a gritaria. Aí é aquela gritaria, mais o som alto, sabe? Meu Deus, mais a televisão alta e aquele agito. Aí imagina, ó, o cachorro late no quintal, o som alto e eles gritando e falando alto dentro de casa. Você imagina quem está num ambiente desse? Você imagina quem está predominando nesse ambiente de gritarias? Você percebe que os jogos que envolvem demônios, esses jogos sempre tem gritaria, né? Você vê uma rodada de baralho, uma rodada de truco, sempre tem as gritarias, né? Mas por que disso? Porque demônios gostam de gritaria. Demônios habitam no meio da gritaria, no meio da confusão. É isso que eles gostam. Outra coisa, blasfêmias. Pastor, o que é blasfêmias? Blasfêmias é eu viver uma vida que não glorifica a Deus. Blasfêmia é eu comer de uma maneira que não glorifica a Deus. Blasfêmia é eu beber aquilo que não glorifica a Deus. Blasfêmia é eu viver de um modo que o ímpio olha para mim e vê que Deus não é refletido em nada. Quando eu passo a viver dessa maneira, em blasfêmia, automaticamente fazendo com que o nome de Cristo venha a ser escandalizado, eu estou sendo uma porta para qualquer momento um espírito do diabo entrar na minha vida. Eu estou sendo uma porta para um demônio trabalhar contra a minha vida. Cuidado com a gritaria. E toda malícia seja tirada dentre vós. O que é malícia? Maus pensamentos. O que é malícia? Desconfiança. O que é malícia? Pé atrás. A malícia é um pecado silencioso. A malícia, ela é silenciosa. Por exemplo, a malícia, ela está aqui, ó, de braço cruzado, né? Mas a mente dela está dizendo assim, você acredita nisso? Você acredita nisso? Para com isso. Você acredita nesses pastores? Isso é tudo 7-1. A pessoa está quietinha, ela não está falando nada, mas na mente dela a malícia está gritando. Malícia, exatamente. Malícia. Você acredita? Você acha que esses pastores é tudo isso? Eles estão falando, você acha? E aí a malícia vai falando. Você precisa vencer tudo isso. Por quê? Pelo contrário, não vence. É a malícia que impede o Espírito Santo de batizar uma pessoa. Porque na hora que a pessoa está sendo batizada, a malícia vem e grita, se você falar em língua estranha, não é de Deus. É o próprio diabo trabalhando na tua boca. Não é Deus, não fale. Aí a pessoa se encolhe e não fala. Se encolhe, exatamente. A pessoa está na vigília, naquele fogo, fala a Deus, fala a Deus, fala a Deus. Aí de repente vem aquele impulso de Deus, aquele impacto para a pessoa falar em línguas. Aí a malícia encosta e diz assim, se você falar em língua estranha, é o diabo, não é o Espírito Santo. Você está fazendo uma papagaiada e imitando alguém. Aí a pessoa se encolhe e já não fala mais nada e já perdeu a oportunidade de ser batizado. Verdade. Então, cuidado com a malícia, cuidado com a blasfêmia, cuidado com a gritaria, cuidado com a cólera, cuidado com a ira e cuidado com toda a amargura. Você vencendo esses sentimentos, a única coisa, a única alternativa que nos resta, que é a melhor, é o Espírito Santo se alegrando conosco e mantendo o selo até o dia da redenção, pastor Rodrigo. Ô, glória. Pastor, só uma pergunta, que eu acho que ficou, acho que alguém vai perguntar, acho que me perguntou, vai perguntar. Essa blasfêmia aí, de Efésios 4, 30 e 31, né, no caso aí, é a mesma da blasfêmia contra o Espírito Santo? Ou não tem nada a ver? Não, essa blasfêmia, você pode ver, que a Bíblia está falando de blasfêmia, não está dizendo blasfemar contra o Espírito Santo. Está dizendo de blasfêmia, porque existe a blasfêmia e o blasfemar contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia? A palavra blasfêmia, se você for pegar pelo dicionário bíblico e pelo dicionário da língua portuguesa, a palavra blasfêmia quer dizer desonrar aquilo que é sagrado, desonrar aquilo que é santo. É semelhante a profanar aquilo que é santo. E como que eu profano, que eu desonro aquilo que é santo, que eu desonro aquilo que é sagrado? Quando as minhas atitudes não coadunam com a vontade de Deus. Quando eu passo a viver de uma maneira que o nome do Senhor não é glorificado. Tem pessoas que vivem de uma maneira que o nome de Deus não é glorificado. Tem pessoas que agem de uma maneira que o nome do Senhor não é exaltado. Essa pessoa está vivendo
em blasfêmia contra tudo aquilo que a palavra de Deus ordena para o ser humano viver na presença do Senhor. Blasfemar contra o Espírito Santo é outra coisa, é diferente dessa blasfêmia, que é viver uma vida em desonra à palavra do Altíssimo Deus. Tá ok. Então se a pessoa, nessa blasfêmia aqui, se ela voltar em si e falar, não, puxa, eu tô fazendo coisa errada aqui, vou consertar. E se consertar, ela tá dentro dos parâmetros. Tá dentro, é a mesma coisa. A blasfêmia que está sendo citada aí, é a mesma coisa que eu difamar ao Altíssimo Deus. Mas como assim, pastor, difamar a Deus? Eu não estou difamando a Deus de fala mal, eu estou difamando no meu comportamento, porque todo mundo olha para mim e diz, Deus, que Deus, coisa nenhuma, isso não tem nada de Deus não. Quer dizer, o nome de Deus está sendo difamado, o evangelho do Senhor está sendo deturpado, escandalizado com o meu comportamento. Então, quando eu escandalizo o evangelho, eu estou vivendo em blasfêmia na presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Então ficou bem explicado aí, que eu sabia que alguém ia perguntar, então já fiz a pergunta já. O senhor foi bem feliz em responder aí, uma boa resposta. E realmente uma live muito forte. Eu queria agora, irmão, fazer um apelo, né, pastor Claudinei? Uma live como essa, tem que fazer um apelo. Você que está aí afastado, ou você que ainda não aceitou Jesus, queira aceitar ele, você que ouviu essa palavra, ai meu Deus, eu preciso de um conserto. Eu preciso de uma mudança. Escreva aí agora aí. Escreva aí. Eu, pastor, eu preciso de uma mudança, eu preciso me renovar, eu preciso me fortalecer, eu preciso voltar para Cristo, eu preciso aceitá-lo. Escreva aí agora na linha do tempo. Eu quero convidar o pastor Claudinei de Oliveira para fazer essa oração, né? Essa oração aqui para abençoar esse povo. E aquele fundo que não pode faltar, né, pastor Claudinei? Amém. Isso é forte, hein? Enquanto você vai escrevendo na linha do tempo aí, não saia daí, irmão, que daqui a pouquinho nós temos ainda para falar aqui do canal do pastor Claudinei de Oliveira. Ele vai falar do canal dele daqui a pouquinho. Mas você que está aí agora, a nossa preocupação é com você, meu irmão. Você é uma alma preciosa para Jesus. Amém. Você que está nos acompanhando, faça uma aliança com Deus agora nesse momento. Do começo ao fim, juntamente com o pastor Rodrigo, a gente se dedicou aqui para te passar apenas evangelho, te passar apenas aquilo que funciona, aquilo que vai fazer com que o seu nome venha a ser escrito no livro da vida. Você pode ter certeza do que eu vou te dizer aqui nesse momento. Jamais um demônio levaria dois homens a falar palavras que nós falamos para você. Jamais a carne humana conseguiria ter a persuasão de falar as palavras que nós falamos para você. Nós somos limitados. Eu falo por mim e falo por conhecer o pastor Rodrigo. Nós somos pessoas simples do interior, pessoas que não temos essa eloquência, essa capacidade. Mas tudo que você ouviu é de um Deus que te ama. É de um Deus que tem um amor tão grande por você, que ele foi capaz de dar o seu único filho para resgatar você, eu e todos nós. Se volte para Jesus nesse momento, tá? Escreva na linha do tempo, eu me reconcilio, eu quero Jesus, eu quero voltar, e você vai ver que coisas grandes estarão acontecendo na sua vida, coisas grandes aconteceram na sua casa, na sua família. A nossa intenção, você pode ter certeza que é a mesma intenção do Altíssimo Deus, é levar você a pensar como Jesus Cristo pensa. Você já imaginou você pensando igual Jesus Cristo pensa? Você já imaginou por 24 horas os teus pensamentos sendo comandados por Deus? E isso não é um conto de fadas, não é uma ilusão e não é uma utopia. Isso pode acontecer. Se volte para Jesus nesse momento, escreva aí, eu quero reconciliar, eu quero aceitar Jesus, né? Eu quero ser fortalecido, eu quero ser cheio dessa presença. Porque pensa no que eu vou te falar. Se os teus filhos são lindos, se para você teu marido é lindo, tua esposa é linda, teus pais são lindos, o mar é lindo, a natureza é linda, você imagina quem criou tudo isso, né? Aleluia. Aquela noite de céu enluarado com estrelas, que lindo! Imagine quem criou tudo isso. Aleluia, a alegria do Espírito Santo está vindo aqui. Vamos fazer uma oração, pastor Rodrigo? Vamos lá, ô glória. Olha aqui a irmã falando aqui, a irmã Suzy, ó. Pastor Claudinei, que voz abençoada. Pastor Rodrigo, que vozes abençoadas. Aleluia. Quem me dera ter uma voz igual a do pastor Claudinei, né? Toma aqui uma agora voz. Imagina, se nós temos uma voz abençoada, imagine o coral de anjos no céu. Imagine naquele grande dia,
o coral de anjo celestial que canta diante do trono de Deus e todos nós juntos de vestes brancas. Vai ser lindo demais, hein? Olha o pastor Giovanni aí. Imagine, pastor Giovanni, se os nossos filhos são lindos, imagine o Deus que nos deu a oportunidade de ter filhos, né? Se a nossa família é linda, imagine o Deus que nos deu a oportunidade de termos uma família. Não dá para perder essa oportunidade de salvação. Vamos para cima. Oremos ao Senhor nesse instante. Altíssimo Deus. Pode falar. São mais de 14 pessoas aí, viu, pastor Gani? Voltando para Jesus, aceitando. Olha que riqueza. Pode orar, Cristo. Que bênção. Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus, na tua presença nós nos curvamos em oração. E nós temos muito que te agradecer, que te bendizer, que te louvar por esta oportunidade. Vidas se renderam a ti, se curvaram a ti, se entregaram a ti. Senhor, na realidade, a tua palavra, ela convenceu a todos nós de que não vale a pena vivermos uma vida vazia, vivermos uma vida longe de ti, nos cedendo à raiz de amargura, nos cedendo, Senhor, à ira, à cólera, à gritaria, à blasfêmia, nos cedendo ao sentimento de malícia, aos pensamentos diabólicos. Não vale a pena. Realmente o que vale a pena é se entregar ao Senhor, que é o que essas mais de 14 pessoas fizeram, porque não é somente aqueles que estão agora, muitos virão na sequência. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Escreva o nome de todos no livro da vida e o abençoe poderosamente. Abençoe o pastor Rodrigo, abençoe o seu canal, o canal Pastor Rodrigo Dias, abençoe os membros, os inscritos, abençoe a todo esse povo que está aqui conosco. Abençoe, meu Deus, aqueles que estão inscritos no canal MME Ministério Milagres Extraordinários. Abençoe a todos que estão inscritos, que são membros lá no canal Povo da Fé, com o pastor Giovanni, o teu servo. Abençoe a todos nós, em o nome de Jesus. E você que crê e concorda, diga amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus. Graças a Deus. Meu Deus, que live abençoada. Aleluia. Que grandeza. Aleluia. Esse fundo musical, irmã, é um hino da harpa, né? O número dele agora fugiu da memória. É Ao Findar o Labor desta Vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todo sempre. Todos digam amém. E amém. Lembrando que vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. Ô glória! Até mais, pessoal. Fique com Deus.